partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, meu marido. Grande abraço aos nossos ouvintes, saudações. E vamos lá, cooperar com a verdade. Salve Maria. É isso mesmo, um grande abraço a todos os nossos irmãos desta terra de Santa Cruz, que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar por todas aquelas pessoas que ajudam este apostolado, com doações e também por aquelas que ainda irão ajudar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pater noster qui es in caeli sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos lembrar que este programa é transmitido atualmente por 13 rádios. E hoje o abraço especial vai para a Rádio Mega W de Ponta Grossa, no Paraná. Nós queremos mandar um abraço ao nosso amigo William e todos os ouvintes da Rádio Mega W. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele seja santo. Na história da Igreja, já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, não é mesmo? É verdade. No último programa nós falamos de São Caio. A vida dos santos. Carol, quem foi o Santo Papa escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje, Raimann, é São Marcelino. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Marcelino. Vamos lá. São Marcelino é nascido em Roma, em data desconhecida. Ele viveu no 3º século da era cristã, época de dificuldades e perseguições para os fiéis que professavam tal fé. Naquele momento, o cristianismo ainda não era
reconhecido como religião oficial do Império Romano e dava os seus primeiros passos contra a repressão do paganismo. Em função disso, os cristãos sofriam constantemente com perseguições, assassinatos e martírios, que não poupavam nem mesmo o sumo pontífice e a mais alta hierarquia dentro da Igreja Católica. Nem sempre o relacionamento com os imperadores era satisfatório, pois variava em função da concepção de cada um deles. Essa instabilidade perduraria por mais de um século ainda até que a situação dos cristãos se tornasse mais confortável e a religião fosse declarada como oficial do Império. Sabe-se pouco sobre a vida de São Marcelino. O mais preciso é que ele foi eleito Papa no dia 30 de junho do ano 296, para suceder o Papa Caio. O Papa Marcelino precisou enfrentar a conjuntura de perseguição durante o seu pontificado. Enquanto liderou a Igreja Católica, teve que se defender de um grande movimento pagão que tinha o intuito de confrontar o cristianismo. O movimento foi liderado por César Galério, em 302, o qual convenceu o imperador Diocleciano do perigo que era oferecido pelos cristãos a Roma. Acredita-se, inclusive, que César Galério tenha promovido algumas ações de distúrbio para culpar os cristãos. Verdade ou não, o certo é que o imperador romano decretou o seu primeiro édito de perseguição e intolerância aos cristãos. A influência de César seria fundamental para a grande perseguição promovida por Diocleciano. De início, os soldados cristãos tiveram que abandonar o exército, as propriedades da igreja foram confiscadas e os seus livros sagrados queimados. Os cristãos se deparavam com inúmeras restrições. Eram forçados a renunciar à própria fé e suas manifestações foram impedidas. A esposa e a filha de Diocleciano, que eram cristãs, foram forçadas a professar o paganismo. Em função de todo esse contexto, nada há de registro sobre as ações do Papa Marcelino durante o seu pontificado. Naturalmente, ele estava preocupado com a sobrevivência da religião naquele período e também com a sua própria sobrevivência. Em 303, a perseguição apresentou maiores proporções, causando graves danos à igreja. Em meio ao conturbado período vivido pelos cristãos e a Igreja Católica, o Papa Marcelino chegou a ser acusado de ter entregue os textos sagrados e feito ofertas aos deuses pagãos para escapar das perseguições. Supostamente, o Papa teria apostatado e logo depois se arrependido, o que causaria a ira de Diocleciano, que o condenaria à morte. Mas nada disso foi comprovado, viu? Nada disso foi comprovado. No entanto, sabe-se que a conduta do Papa não era aprovada pelos cristãos. O Papa Marcelino foi rapidamente venerado e muito se disse sobre o seu processo de martirização. Mas o que é provável é que o Papa tenha falecido de causas naturais no ano de 304. O dia preciso também é uma incerteza, mas provavelmente no mês de outubro, dizem os historiadores. Ele permaneceu à frente da igreja por 8 anos e faleceu após 2 anos de grandes perseguições de Diocleciano. Curiosamente, foi em seu pontificado que surgiu o primeiro país cristão, a Armênia. Diferentemente de seus antecessores, não foi sepultado nas catacumbas de São Calixto, pois esta foi confiscada pelo imperador. Sabe o que eu estava lembrando, Carol, quando você falou ali sobre Diocleciano e sobre o César Galério, né? Então, o César Galério, ele era um líder que
ele tinha muito ódio dos cristãos, né? Então ele perseguiu muita gente, ele convenceu, né, o imperador que realmente os cristãos eram um perigo, né? E aí ele tinha ordem, tinha cartas brancas, né? Carta branca, como a gente costuma dizer, para prender os cristãos e tal. E inclusive ele que mandou prender São Nicolau, né? Que hoje o pessoal costuma chamar de Papai Noel, né? Sim. O São Nicolau também, que nasceu, acho que por volta do ano de 270, né? Então ele é da mesma época ali, ele é bem contemporâneo do Papa Marcelino, né? E ele também, Nicolau também foi preso por causa desse César Galério aí. Desse cara, devia ser terrível, né? Tempos muito difíceis, né? O sucessor do Papa Marcelino foi o Papa Marcelo I. Muito bem, então na próxima semana a gente fala sobre ele, né? É isso aí. São Marcelino, rogai por nós. Encontre os Cooperadores da Verdade nas principais redes sociais: Twitter, Instagram, SoundCloud, Facebook e YouTube como Os Cooperadores. E não se esqueça também de visitar o nosso site cooperadoresdaverdade.com. Carolzinha, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Caminhe sempre e somente no bem e dê cada dia um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima. Orando com Padre Pio. Nós temos uma visão linear das coisas e principalmente uma visão linear do tempo. Ontem mesmo, falando com os meus alunos da EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, estava ensinando para eles a respeito da linha do tempo, né? Como a primeira aula de história, né? Primeira aula de história para você recordar que na história a gente costuma ter uma visão linear com começo, meio e fim, né? Até traço uma linha no quadro, né? E mostro para eles ali os principais acontecimentos da história, que são feitos assim de forma linear, passado, presente, né? E também a gente faz até uma projeção de futuro, né? Nós vemos o passado como uma coisa que ficou para trás e o futuro como algo que ainda virá, e colocamos tudo em uma linha reta, plana, horizontal. Se cada dia damos um passo para frente, ou seja, em direção ao futuro, o passado vai ficando cada vez mais para trás. Essa nossa visão de tempo é chamada de cronos, pois é cronológica. Nós é que inventamos esse tempo. Contamos os dias, os meses, os anos, as horas, os minutos e os segundos. Os gregos antigos tinham duas palavras para definir o tempo: cronos e kairos. Cronos refere-se ao tempo cronológico ou sequencial, que pode ser medido, associado ao movimento linear das coisas terrenas, com um princípio e um fim. Kairos refere-se a um momento indeterminado no tempo, em que algo especial acontece. Nós costumamos chamar de o tempo oportuno, ou seja, o tempo de Deus. O tempo litúrgico não é linear. Você já viu, Carol, quando tentam representar o tempo litúrgico num cartaz, alguma coisa? Ele é sempre um círculo, né? É verdade. Ele é circular, né? E as festas e solenidades não se repetem, mas se atualizam todos os anos. Para nós, dar um passo à frente é sempre uma linha horizontal, não é mesmo? Mas Padre Pio, na frase de hoje, nos pede que caminhemos sempre no bem, né? E eu diria na paz e no bem, né? Como franciscanos que somos, né? Na paz, não sendo pacifistas, né? Mas pacíficos. O Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior nos ensina que é evidente que a Igreja é contra a violência, contra o homicídio, é contra a injustiça, mas os cristãos são pacíficos, não pacifistas. Pacíficos sim, porque nós buscamos a paz, mas não somos pacifistas, porque somos capazes de lutar.
Ele menciona a legítima defesa, né? Padre Paulo fala não somente como um direito à legítima defesa, mas como um dever. Por isso, devemos caminhar sempre buscando a paz e caminhar no caminho do bem, da justiça, do que é certo, do que é saudável, do que é santo e agradável a Deus. E essa caminhada que Padre Pio menciona é linear, sim, é cronológica, sim, mas ela não é horizontal. E aí é que está a dificuldade de entendermos, não é mesmo? Padre Pio pede para que caminhemos de forma vertical, de baixo para cima, ou seja, rumo ao céu, não é mesmo, Raimundo? Que bonito isso, né? Muito lindo, muito lindo. Claro que ele fala de uma forma alegórica, pois há uma grande diferença entre o céu, que é ali onde está cheio de nuvens, né? A gente olha para o céu, tá passando um avião ali, né? Tá passando um urubu ali, né? E o reino dos céus. O reino dos céus é outra coisa, né, gente? O céu está sobre a nossa cabeça, né? Nós levantamos os olhos e olhamos para o céu. Eu agora estou olhando o teto do apartamento aqui, né? Mas quando o Padre Pio diz que devemos dar a cada dia um passo à frente na linha vertical de baixo para cima, ele não quer dizer que devemos tomar uma escadaria para o céu, a Stairway to Heaven, né? Ou aquele elevador ainda não construído, mas já projetado por japoneses, vocês já ouviram falar nisso, gente? Que poderá levar pessoas e cargas para o espaço a 200 km por hora? Mas não, nada disso, não é disso que ele está falando, não. O reino dos céus é o paraíso, para onde nós queremos ir. Mas, para tanto, precisamos caminhar sempre e somente no bem, como nos ensina Padre Pio. Pois, do contrário, o destino de nossa alma será outro, não tão agradável. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. Carol, chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. Fontes franciscanas. A carne logo vai morrer e ela é inimiga da alma. Olha, gente, eu naturalmente sou muito chato. Muito chato. Não, Raimundo. Carol que o diga, né? Muito chato. Quem me conhece pessoalmente e convive comigo sabe muito bem disso. Sou exigente, sou implicante, sou perfeccionista, mas quando eu fico doente, eu consigo ainda me superar, pois sou ainda mais chato. Quando eu sofri o acidente, então, tantos meses de molho, né? Tantos meses na cama, só reclamando de dor, né? Fico manhoso, me entrego à doença como se o mundo estivesse acabando. Gosto de ser mimado, de ter todos por perto, me rodeando. Gosto de ser servido e faço o corpo mole até que a doença se vá totalmente. Às vezes uma simples gripe me derruba. Contudo, nunca falto ao trabalho. Estou de pé, dando aulas, mesmo quando estou completamente sem voz. Mas em casa, quando eu fico doente, pareço um bebezão, né, meu bem? Nosso seráfico pai, Francisco de Assis, escreveu em uma de suas regras, abre aspas,
rogo a todos os meus irmãos doentes, que em suas enfermidades não fiquem irados ou perturbados contra Deus ou contra os irmãos. Não peçam remédios com muita insistência, e não tenham muito desejo de livrar a carne, que logo vai morrer e que é inimiga da alma. Saibam ser agradecidos por tudo, desejando ser aquilo que Deus também deseja deles. Fecha aspas. De fato, eu não fico irado ou perturbado com Deus, mas como eu disse, fico manhoso. E embora eu não goste muito de tomar remédios, desejo logo me livrar da doença. Eu conto isso sem orgulho nenhum, né? Pelo contrário. Mas porque sei que muitas pessoas se identificam comigo. E esse testemunho serve para repensarmos nossas vidas. Eu estou aproveitando essa reflexão para repensar meu modo de agir e me comprometer em mudar, em ser diferente, em não desejar livrar a carne que logo vai morrer e que é inimiga da alma, e ser agradecido a Deus por tudo. Até muitas vezes a Carol pergunta, e aí, como é que está o braço, né? Porque o meu braço, desde a cirurgia foi em junho, né, meu bem? Isso. Junho, e continua doendo, todo dia ele dói. Todo dia, e dói bastante, né? E aí ela diz assim, não quer tomar um remedinho? Eu disse, não quero. Ah, vai dormir com dor? Não tem problema, vou dormir com dor. Né? Então tô começando a aprender, sabe? Devagarinho, a não ter esse desejo de querer se livrar da dor rapidamente, né? E sim de aprender, de fato, desejar o que Deus deseja de mim. Querer o que Deus quer, né? Sim, e em tudo dar graças a Deus. Agradecer também pela doença. Quantas e quantas vezes na Santa Missa eu já agradeci por esse acidente? Porque entendi que ele tem um motivo, uma razão de ser, né? Quantas e quantas vezes já ofereci a dor pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, pela santificação do clero, né? Nós temos que agradecer pela doença e também se compadecer pelos enfermos. É isso aí. E nós estamos gravando este programa durante a Quaresma, né? E uma coisa assim muito interessante que me chamou logo a atenção é essa frase de São Francisco de Assis, como é atual, né? São Francisco que falou isso há mais de 800 anos atrás. Sim. E ele falou, a carne logo vai morrer e ela é inimiga da alma, né? São Francisco pensava assim. E hoje o Padre Paulo, na homilia diária, falou exatamente isso, que a Quaresma é um tempo em que nós precisamos deixar que o Espírito Santo mande na alma e a alma, então, mande no corpo. E não o contrário, né? Não fazer as nossas vontades e tal. E aí a gente pode pensar também nessa questão dos doentes, né? Do nosso corpo, quando a gente sofre uma enfermidade, assim, que perece o nosso corpo e não a nossa alma, né? Nós visitamos recentemente um abrigo, né, Carol, lá no Rio, e como aquelas pessoas são felizes, né? Pessoas que estão até acamadas, que estão assim, sim, até um pouco abatidas de semblante, mas quando a gente chegava, elas já abriam um sorriso, né? É verdade. Então, assim, porque vem em tudo aquilo um sentido, né? Com certeza. E na correria do nosso dia a dia, muitas vezes nós nos esquecemos dos enfermos, né? Nos esquecemos que nos hospitais estão repletos de pessoas que precisam de carinho, de atenção, de um tratamento adequado, né? Logicamente, mas às vezes só de um sorriso, né? Às vezes de um aperto de mão, como foi o caso desse abrigo, né? Que nós visitamos dos idosos. E muitas vezes eles estão morrendo lá nos hospitais pelos corredores, sendo maltratados e desprezados. E São Francisco tinha muita compaixão para com os doentes e muita solicitude pelas suas necessidades, né? Ele mesmo vivia doente, pois ele não cuidava devidamente do irmão corpo. Isso todo mundo sabe muito bem. E quando levavam remédios para ele, ao invés de usá-los, distribuía aos doentes. Quer dizer, ele estava doente, mas ele não tomava o remédio, ele dava para os outros, né? Chegava até a comer nos dias de jejum, para que os doentes não ficassem com vergonha de comer, olha só, né? Então ele não comia para satisfazer o corpo dele, ele comia
para incentivar aquela pessoa doente que precisava comer a comer também. E não se envergonhava de pedir carne publicamente pela cidade para dar a um irmão doente. Uma vez levou para a vinha um doente que sabia estar com vontade de chupar uvas. Sentando-se embaixo da parreira, começou ele mesmo a comer, para dar coragem ao outro. Mas exortava os doentes a sofrerem as privações com paciência e a não se escandalizarem quando não eram satisfeitos em tudo. São Francisco, quando doente, e quase sempre ele estava doente, ele não fazia manha, não queria ser mimado, não queria se livrar logo da doença, mas sofria as privações com paciência. São Francisco era agradecido a Deus por tudo, desejando ser aquilo que Deus também desejava dele. E não tinha o desejo de livrar a carne que logo vai morrer e que é inimiga da alma. Mas era o primeiro a confortar os doentes e incentivá-los a cuidarem e se alimentarem direito. Aí está o morrer para si mesmo e viver pelos irmãos. Negar-se a si mesmo e seguir Jesus. Carregar a sua cruz por amor a Deus e a favor dos necessitados, dos sofredores, dos enfermos. Não tem nada a ver com a luta de classes da teologia da libertação, que infelizmente consegue corromper os franciscanos aqui da América Latina. Não é a carne, mas o espírito. Não são apenas as necessidades carnais, as necessidades deste plano terreno imanente que devemos tentar suprir em nossos irmãos e irmãs, mas as necessidades da alma. Pois, como disse São Francisco, a carne logo vai morrer, e ela é inimiga da alma. Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E com o objetivo de adquirirmos um novo notebook para a gravação do nosso programa, nós estamos fazendo uma vaquinha. Entre em nosso site e clique em Vaquinha com K. O link fica no canto superior direito. Precisamos da sua ajuda para melhor servi-lo. Mas se você preferir, você pode também se tornar sócio do Clube do Ouvinte, dos Cooperadores da Verdade. E ao se tornar um sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Entre no nosso site e clique em apoia.se. Está lá do lado da vaquinha. Você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$5 e assim nos ajuda a evangelizar. Não fique de fora dessa. Seja um sócio evangelizador dos Cooperadores da Verdade. Nós contamos com você. E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre alguém que conseguiu ser ainda pior do que Lutero e tem um lugar todo especial nos quintos dos infernos. A hora da treta. Calvino, muito mais danoso para a fé do que Lutero. Quem foi João Calvino? Sem palavrão, gente, não vamos xingar, né? Quem foi João Calvino? Seus atuais sucessores e autoproclamados evangélicos, aqui a gente coloca evangélicos entre aspas, né? Até eu costumo sempre falar para os meus alunos de ensino religioso que evangélico é aquele que crê e coloca em prática o evangelho de Jesus Cristo. Portanto, ninguém mais evangélico do que um católico. Né? Isso aí. Os católicos são os mais evangélicos. Mas esses evangélicos de meia tigela, né?
empurram pela goela abaixo dos incautos uma biografia cheia de buracos. Dizem que Calvino foi um grande homem que implantou a Reforma Protestante em Genebra, na Suíça. O seu nome virou sinônimo da teologia da predestinação e, consequentemente, da prosperidade. Mas Calvino está para muito além disso. Como disse Hilary Belloc. Abre aspas. Apesar das férreas afirmações calvinistas terem se enferrujado, cujo núcleo era a admissão do mal na natureza divina pela permissão de somente uma única vontade no universo, ainda assim, sua visão de um deus Moloch permanece. E a coincidente devoção calvinista ao sucesso material, o antagonismo calvinista à pobreza e à humildade sobrevivem vigorosamente. A usura não estaria corroendo o mundo moderno, não fosse unicamente por Calvino. Tampouco os homens estariam se rebaixando para aceitar a inevitável ruína, não fosse unicamente por Calvino. Nem tampouco o comunismo estaria entre nós como está hoje, não fosse unicamente por Calvino. E, finalmente, o monismo científico não dominaria o mundo moderno, como faz, matando a doutrina do milagre e paralisando o livre-arbítrio, não fosse unicamente por Calvino. Fecha aspas aqui. Olha quanta culpa que Calvino tem, né? Mas eu quero fazer um comentário sobre essa frase dele, porque eu achei bem interessante. Algumas coisas, como por exemplo a questão da usura. Nós sabemos o quanto Santo Antônio de Pádua e de Lisboa lutou contra a usura, né? Olha só aqueles sermões que ele fazia, até em praça pública, né? Contra os usurários. O que é a prática da usura? É a cobrança de juros. Então, a igreja católica, sempre foi contra a cobrança de juros. Ou seja, você precisa de um dinheiro emprestado, meu irmão, eu te empresto. Quando você puder pagar, você me paga, mas eu não vou cobrar 1 centavo de juros, porque isso é usura. Os judeus sempre praticaram a usura, né? E então tinha esse conflito entre a Igreja Católica e os judeus, porque a Igreja condenava a prática da usura. Aí eles faziam uma reforma, vamos colocar muitas aspas aqui na palavra reforma, e passam a incentivar a usura, a cobrança de juros, porque para eles importa os bens materiais. Né? Não importa a humildade, a pobreza que tanto pregaram tantos santos, né, da igreja, como São Francisco, nosso queridíssimo São Francisco. Para eles isso aí era uma bobagem. O negócio é uma sociedade que tem que crescer, uma sociedade capitalista, né, um liberalismo econômico exagerado, onde o importante é o lucro, o importante é os juros. Né? E aí a gente percebe como nós vivemos numa sociedade corrupta hoje em dia, porque as pessoas só pensam no dinheiro. A única preocupação do ser humano passa a ser ganhar dinheiro, passar a perna no outro, né? Cobrar taxas exorbitantes de juros. Quem é que é o culpado disso tudo aqui? Quem? Calvino. Quem começou, né? A palavra calvinista só chegou ao mundo 20 anos depois de Lutero plantar as sementes da Reforma Protestante. Calvino provocou muito mais dano no edifício da fé do que Lutero jamais seria capaz ou desejaria fazer. Se Lutero trouxe o fósforo e o carvão, Calvino trouxe o álcool para começar o churrasco da fé cristã. Nascido em 1509, no nordeste da França, Calvino era filho de Gerard Calvin, advogado dos religiosos locais e secretário de Charles Hangest, bispo local. A mãe de Calvino era uma pia jovem chamada Jeanne Lefan, que faleceu ao dar à luz o 6º filho.
Foi a Igreja Católica malvada que custeou os estudos de Calvino desde os seus 12 anos de idade. Seu pai, Gerhard, como é? Sua pronúncia no francês está ótimo, meu bem. Gerhard também era o contador da diocese. Ele se envolveu em um escândalo financeiro e foi excomungado. Também respondeu um processo por heresia. Depois de anos doente, Gerhard, o pai do Calvino, veio a falecer. Ele teria sido enterrado em terreno não consagrado, que era uma das maiores vergonhas da época. Mas o seu filho mais velho, Carlos, conseguiu lhe dar um enterro decente. Isso é o que a gente chama de, literalmente, cuspir no prato que comeu, né? Porque se o pai trabalhava para a diocese, o sustento dele, o feijão e arroz que ele comia, veio da igreja, né? E depois ele vai se revoltar contra a igreja e fazer tanta caca assim como ele fez, né? Então, tudo isso teve um impacto violento sobre o jovem Calvino. Alguns historiadores atribuem ao tratamento dado pela igreja, embora justo, ao seu pai, um dos principais motivos do reformador francês. Pois é, mas o que ele queria, né? O pai dele virou um herege. Traiu se envolveu a igreja. Num escândalo, se envolveu em escândalo, traiu. Corrupto. Roubou, corrupto. Né? Ladrão, né? corrupto. Ladrão. Foi enterrado fora do cemitério, né? Num terreno não consagrado. E aí o Calvininho ficou revoltadinho. Vou me vingar da igreja. Em 1523, Calvino foi para Paris estudar latim, humanidades e teologia. Em 1528, iniciou seus estudos jurídicos. Ele se tornaria um advogado, primeiro em Orleans e depois em Bourges. Neste local, estudou com Melchior Volmar, um luterano convicto. Provavelmente foi por meio dele que Calvino deu os primeiros passos em direção ao protestantismo. O empurrão final foi dado por seu primo, Pierre Robert Olivetan. Ele foi o responsável pela primeira tradução da Bíblia para o idioma franco, a Bíblia de Olivetan. E Calvino escreveu o prefácio. Nós estamos no ano de 1533. Calvino, já convertido ao protestantismo, iniciou um modus operandi que não será apenas padrão para os protestantes do século XVI, mas por tantos outros movimentos de caráter agnóstico revolucionário ao longo desses últimos quase 500 anos, né? A militância. No mesmo ano de 1533, Calvino teve que fugir de Paris, acusado de ser coautor de um discurso de Nicolas Cop, reitor da Universidade de Paris e criptoprotestante. Não sabemos ao certo o que aconteceu, mas há um fragmento do discurso em Genebra, que foi escrito pelo próprio Calvino. O documento original, por sua vez, está em Estrasburgo. Estaria realmente Calvino envolvido com o caso do discurso de Cop? Há indícios de que sim, mas seria leviandade para com quem já tem tanto sobre si cravar que isso realmente ocorreu. Fica a dúvida até que venham a surgir novos documentos que joguem luz sobre esse momento da história. Deixo agora uma provocação para você. Você é um bom católico ou um calvinista? Não se surpreenda se, depois de um exame de consciência profundo, você descobrir que é calvinista. Eita! Ao aprender quem foi o sujeito, podemos detectar a presença de seu espectro nas pequenas coisas que vão se avolumando, tomando vulto e ocupam espaços nos quais não deveria estar. Calvino é muito influente para muito além da religiosidade dos huguenotes franceses aos puritanos do Mayflower, passando pelos modernos evangélicos aos revolucionários de Sierra Maestra e Rosa Luxemburgo, sem esquecer Dawkins e os neo-ateus. Ele está em muito mais lugares do que imaginamos a princípio.
Tendo o poder de militar dos príncipes alemães a seu serviço, Lutero fez de tudo para exterminar e varrer da Alemanha os protestantes que não se submetessem à interpretação que ele fazia da Bíblia. Mas quem viveu sob a tirania de João Calvino certamente devia considerar Lutero uma flor de pessoa, o suprassumo da tolerância. O líder da Reforma Protestante na Suíça não só se empenhava em reprimir violentamente as ideias de protestantes discordantes dele, como também se achava no direito de se intrometer nos hábitos mais banais dos cidadãos de Genebra. Criou-se uma cultura de vigilância permanente na comunidade, em que as menores faltas dos cidadãos eram denunciadas aos ministros calvinistas. Então, aí a gente começa a pensar, né? Por que será que muitas vezes nós católicos temos um quesinho de calvinista, né? Porque às vezes a gente começa a vigiar a comunidade. Olha lá, a saia dela tá muito curta, tá acima do joelho, né? Como é que esse cara vai na missa de bermuda, de chinelo, de regata, né? Por mais que a gente tenha uma certa militância, e aí volta ao calvinismo, lembra da militância calvinista? Em relação à modéstia, né? Ao pudor, aos bons costumes e tal, muitas vezes a gente tem esse hábito de ficar assim, se intrometendo, né? Na vida dos outros. E olha só como essa pessoa faz errado, olha só como aquela outra, né, tá agindo de uma maneira incorreta e tal. Então, começar a vigiar, né, os outros, as menores faltas das pessoas. Então, isso é uma prática calvinista. Nós, enquanto católicos, não deveríamos agir dessa forma, né? Deveríamos ter mais caridade. Deveríamos ser rigorosos conosco, mas ser mais misericordiosos com o irmão. Ser misericordioso não significa ser complacente, não significa aceitar o erro dele. Mas, numa oportunidade, você chama a pessoa para conversar de uma forma, né, caridosa, com amor mesmo, né, e uma forma cristã de se fazer a coisa, né? Só vocês dois e tal. Mas não, ao invés disso você tem que ficar falando para os outros, né? Você viu a fulana? Nossa, aquele batom dela escandaloso, aquele decote na igreja com os peitos pulando para fora, quase que a hóstia caiu no... né? A gente fica fazendo esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa não é católico, gente. Isso aí é calvinista, né? E o consistório que foi criado por Calvino era um equivalente ao Tribunal da Inquisição católico, mas com duas diferenças essenciais. Era muito mais severo e considerava crime as coisas mais ridículas, como o fato de uma mulher usar um estilo de penteado proibido pela igreja. Em dezembro de 1582, as filhas do Dr. Pierre de Lanzard e do Sr. Récolin foram repreendidas por seu penteado alto e extravagante. Então você vê, a gente comete erros, né, de julgamento, de ficar dizendo, olha como ela está mal vestida, olha isso, olha aquilo e tal, mas Calvino ia além, chegava a condenar como crime, né, pessoas que se vestiam de forma indecente, ou como falou aqui, com penteado que não fosse permitido pela igreja. Então, quer dizer, a igreja de Calvino, no caso, acabava querendo controlar tudo, né? Como você devia se vestir, como você devia pentear o cabelo, o que você deveria comer, o que você deveria beber, enfim. E isso reflete muito até hoje nessas igrejas pseudo-evangélicas. Claro, nós sabemos que a Reforma começa com Lutero, mas aqui no Brasil a influência calvinista é muito grande. Se você for olhar as igrejas evangélicas hoje, elas têm muito mais de Calvino do que de Lutero, principalmente aquelas mais tradicionais. Vou citar aqui, por exemplo, a Igreja Deus é Amor, né?
ou a Congregação Cristã do Brasil, em que as pessoas não podem usar determinado tipo de roupa, ou não pode usar maquiagem, a mulher não pode cortar o cabelo, não pode depilar, né? Não pode usar brinco, não pode usar colar, tem que usar saia comprida, enfim. É um controle que a igreja faz da vida do cidadão. Isso é tudo uma herança de Lutero, né? E eu falava aqui de um caso que aconteceu em dezembro de 1582. Mas, Carol, fala pra gente o que aconteceu em janeiro do ano seguinte. Pois então, em janeiro do ano seguinte, um grande grupo de mulheres teve que comparecer ao consistório para prestar satisfações sobre os seus estilos de cabelo e vestimentas. Olha, sendo obrigadas a mudar a aparência, essas mulheres, que é um absurdo isso, né? Ora, como que elas poderiam ter aquele tipo de cabelo, aquele tipo de roupa? E a senhora de Seynes foi especialmente advertida por usar um decote muito grande no vestido. Então, às vezes a gente dá uma de calvinista aqui e fala: porque os padres deveriam aproveitar o momento da homilia para falar, para que as pessoas se vistam melhor na missa, na Santa Missa, né? Aconselhar, dizer que tipo de roupa que é adequada, que tipo de roupa que é inadequada para participar do Santo Sacrifício da Missa. Bom, até aí tudo bem, e continuo concordando, eu acho que deve mesmo ser feito, falado dessa forma. Mas agora, o que Calvino fazia, né, de chamar no consistório, de intimar para comparecer porque estava vestindo uma roupa indecente ou porque estava com cabelo que não sei nas quantas, né? Então isso aí é querer realmente ter um controle na vida pessoal, né? Assim, das pessoas. Cara louco, né? Totalmente pirado, né? Totalmente pirado. E a gente sabe que ele também era contra o jogo, ele também era contra a bebida, ele também era contra o tabaco, uma série de coisas, né? E se hoje a gente vê algumas igrejas aí que proíbem o fiel de fumar, gente, isso vai contra a lei natural, né? Vai contra a lei natural, mas o pastor vai lá e diz: não pode fumar, fumar é pecado, quem fuma vai pro inferno, não pode beber. Demonizam a bebida, como se a culpada fosse a bebida. Não, o culpado é a pessoa que não sabe beber, que se descontrola, hoje, né? isso se reflete nas ideias do Calvino, né? Lá de 1500 exatamente, e tanto. Se reflete nas igrejas de hoje. E digo mais, se reflete dentro da Igreja Católica também em muitos dos seus movimentos. Muitos movimentos da Igreja Católica têm visões puritanas da coisa por causa de Calvino. Aliás, os puritanos, eles eram calvinistas, né? E o consistório também perseguia quem participasse de danças ou frequentasse tavernas. Muitas pessoas foram presas por dançar. Olha aí, ó. Três homens que riram durante um sermão tiveram que amargar 3 dias na cadeia. Já pensou? Você tá lá na igreja, você lembra de uma coisa e dá uma risada e vai pra cadeia? Né? Então a gente percebe que se ele tinha autoridade para mandar uma pessoa para a cadeia, se esse consistório chegou nesse ponto, né, ele já era um controle da igreja sobre o Estado, né? 3 crianças que saíram da igreja durante o sermão para comer bolo... Quem nunca, né? Receberam castigos físicos. Mas nada foi mais estúpido e cruel do que o ato de decapitar uma criança que bateu em seus pais. Claro, nós não estamos concordando dizendo que a criança pode bater nos pais, mas decapitar? Gente, que exagero, né? Imagina. Que exagero. E quem não comparecesse ao sermão de domingo era punido com multa. E todos os cidadãos eram obrigados a estar em casa às 9 da noite, hein? O Miguel reclama que tem que ir pra cama às 9 da noite, ó. Tem que estar em casa às 9 da noite. Eu não podia trabalhar, né, meu bem? Não podia dar aula, porque eu dou aula até às 10, chego em casa às 10h30, já ia ser preso por Calvino. Um homem ousou enfrentar aquela implacável disciplina e se recusava a aceitar o regime de supressão nas liberdades individuais. Este homem chamava-se Jacques Gruet. Um dos seus diversos crimes foi usar calças com dobras na altura dos joelhos. É quase que uma bermuda, né?
Gruet foi preso em 1547. Um crime. Sofreu as torturas mais atrozes por um mês inteiro, dia e noite. Que absurdo, não? Jamais qualquer réu das Inquisições chegou perto de sofrer tratamento semelhante. O infeliz implorou para que lhe tirassem a vida e finalmente foi decapitado, se tornando a primeira vítima fatal do consistório. Porque ele usou bermuda, hein? Ó, não vá de bermuda na missa, quem sabe tem um calvinista lá, hein? A vítima mais célebre de Calvino foi Miguel Servet, o primeiro médico a descrever precisamente a circulação pulmonar. Ele se tornou protestante e depois gnóstico e publicou um livro em que buscava refutar a doutrina pregada por Calvino. Suas heresias o levaram a ser denunciado e preso pelas autoridades católicas de Lyon, sendo entregue à Inquisição em 1553. Além de ser o médico do arcebispo de Vienne, Servet era muito querido e admirado por todos, sendo reconhecido por sua caridade. Ninguém desejava queimar um homem de tamanho valor, e acabaram deixando-o fugir no meio da noite. E depois, todo o mundo fez papel de desentendido. Tipo, nossa, ele escapou. Que coisa, né? Fizeram um boneco e realizaram a queima em efígie. Servet obteve misericórdia quando esteve sob o poder da Inquisição Romana, mas não teve a mesma sorte diante das autoridades calvinistas. Meses depois de sua fuga, ele seguiu para Genebra, justamente a cidade que estava sob a mão de ferro de Calvino. Coitado, foi tentar fugir e o reformador o denunciou ao consistório por heresia e blasfêmia, né? Servet foi preso, condenado e morto numa fogueira. Calvino entrou de cabeça na onda da caça às bruxas. Em 1545, o consistório enviou para a fogueira 31 pessoas condenadas por feitiçaria, ou seja, em um único ano, superou o que o total de vítimas do Tribunal da Inquisição de Roma no século XII inteiro. Ao migrar da Inglaterra para os Estados Unidos, fugindo da perseguição religiosa anglicana, os puritanos calvinistas trouxeram a paranoia na bagagem e promoveram... E essa paranoia chegou no Brasil também, né? Isso aí, E eles promoveram várias campanhas de perseguição e matança de bruxas, né, entre aspas, na Nova Terra. O episódio mais famoso das Bruxas de Salem, em 1692, 21 pessoas foram condenadas pelo júri e executadas. E lá no nosso canal do YouTube, há um especial de 4 vídeos sobre Lutero. Acredito que vale a pena fazer um sobre Calvino também, não acha, meu bem? Certamente, com toda certeza. Vai dar muita treta, hein, Raiman? E o crédito desse texto, que serviu de base para a nossa reflexão, mais uma vez é do site O Catequista. E chegamos à hora mais esperada aqui do programa Cooperadores da Verdade. Os puritanos piram, hein? Ó, vão te mandar pro consistório. Olha aí. Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma Sterling Beer, a Weiss, chamada de Montanita, feita pelo nosso amigo Shailon. O Shailon é nosso amigo aqui, vizinho, né, praticamente, cervejeiro caseiro, assim como nós, e ele nos presenteou com algumas das suas magníficas criações para serem degustadas aqui nesse quadro. E uma coisa interessante é que ele também colocou o seu nome na cerveja, né, Sterling, que é o sobrenome dele, e assim como fez o professor Raiman, né, na Raiman Beer. É uma cerveja de trigo, de estilo alemão, refrescante e ideal para os dias quentes. Possui coloração clara e turbidez característica do estilo. Aroma condimentado que lembra cravo e banana. Então, como nós já falamos, trata-se de cerveja artesanal, caseira, feita na panela, aqui na nossa cidade de Itajaí.
A sua graduação alcoólica é apenas 5%, a temperatura de serviço fica entre 5 e 11 graus, o copo ideal é o Weizen e ela está disponível em garrafas de 500 ml. O amargor fica em torno de 10,8 IBU. E essa cerveja está dentro da lei da pureza alemã de 1516, a Reinheitsgebot. Os seus ingredientes são apenas água, malte, lúpulo, levedura e trigo, sem adição de conservantes. Ela harmoniza perfeitamente com comida tailandesa e salsichas alemãs. Nada de salsicha agora na quaresma, né, gente? Saladas, queijo de cabra e pratos apimentados, como os da cozinha mexicana. E o rótulo dela ficou muito bacana, né? Você logo deve mandar fazer um para você, né, Raimundo? É verdade. E a cada cerveja do Shailon, ele homenageia uma praia, você já percebeu? A Weiss Montanita leva o nome de uma praia do Equador. Essa eu não conheço, nunca fui para o Equador. Mas dizem que ela é muito apreciada por surfistas. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa, que espuma, hein, essa cerveja. Muito espumosa. Olha, persistente, né? E ela tá saindo do copo. Carbonatação boa também. Um cheiro bem característico. Bem o cheiro de cravo, né? Eu só achei ela um pouco clara demais. Ela não é tão turva, né? Dá a impressão como se ela tivesse sido filtrada, né? Isso, dá a impressão. Mas é bem saborosa, bem leve, bem refrescante. Sim. Lembra mesmo o cravo, até uma banana, né? Uhum. Bem bacana, muito gostosa mesmo. E você que está nos ouvindo agora também sabe fazer cerveja? E quer ter a sua obra-prima degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade e ainda por cima ganhar uma propaganda na faixa? Entre em contato conosco. contato@cooperadoresdaverdade.com. Catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamus, exulis filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordiis oculus ad nos converte, et Iesum benedictum fructus ventris tui, nobis spos hoc exilium ostendem, o clemens, o pia, o dulce Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificiamus promissionibus Christi. Amém. Subtum presidium confudimur sancta Dei genitrix, nostras deprecationis ne despicias e necessitatibus nostris, sed de periculis conquitis libera nos semper Virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais.
É isso aí, muito obrigada, um grande abraço a todos os nossos irmãos, nossos amigos que nos acompanharam aqui nesse podcast de hoje. Obrigada, meu marido, Deus nos abençoe, salve Maria. Obrigado, Carol, obrigado, queridos ouvintes, rezem por nós. Deus abençoe a todos, paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.